Olá, sejam todos muito bem-vindos à segunda aula do curso de Física Moderna 1 do segundo semestre do ano de 2020. O tema da aula de hoje é Evidências da Mecânica Quântica, parte 1. Essa é a primeira de uma série de 3 aulas onde eu pretendo apresentar para vocês algumas evidências experimentais obtidas no final do século XIX e início do século XX que apontaram as limitações da mecânica clássica. Hoje veremos a radiação do corpo negro, que geralmente em um curso introdutório de mecânica quântica é o assunto de preferência para se iniciar. Provavelmente isso se deve à importância histórica que tem o estudo da radiação térmica e a análise do espectro da radiação de corpo negro. As primeiras tentativas de se explicar a radiação térmica usando fundamentos da mecânica clássica falharam miseravelmente. Foi quando o físico alemão chamado Max Planck achou que poderia resolver as inconsistências por meio de um artifício matemático. De início, Planck não teve muita atenção de seus pares quando ele apresentou os resultados numa conferência no ano de 1900. Porém, mais tarde, o procedimento adotado por Planck levou a uma análise mais profunda do problema e que trouxe à luz a característica fundamental da mecânica quântica, a quantização da energia. Sozinhas, as conclusões tiradas da interpretação desse fenômeno não foram capazes de convencer muita gente, mas combinadas com a interpretação de Einstein para o efeito fotoelétrico, a teoria de Planck formou o alicerce para a construção da mecânica quântica. Então, nessa aula, nós vamos ver a definição da radiação do corpo negro, algumas aplicações da radiação do corpo negro, que é para vocês entenderem mais ou menos como essa radiação funciona, quais são as possíveis aplicações práticas do estudo dessa radiação. Vamos ver alguma tentativa de explicar esse fenômeno usando conceitos de física clássica. Nós vamos ver o que é chamado de catástrofe do ultravioleta, que é justamente onde a mecânica clássica falha na explicação da radiação do corpo negro. Eu vou tentar trabalhar com vocês a suposição de Planck para tentar explicar essa radiação e vamos ver uma perspectiva sobre a radiação do corpo negro partindo da suposição de Planck e quais são as consequências teóricas a respeito dessa suposição. Bom, então vamos começar pela definição da radiação do corpo negro. Primeiro, a gente tem que estabelecer que todo corpo emite algum tipo de radiação eletromagnética. É uma forma do corpo trocar calor, energia em forma de calor com o ambiente. A gente pode imaginar aqui, por exemplo, um sistema termodinâmico composto de uma caixa isolada. Dentro dessa caixa a gente pode imaginar que tenha ar e também um corpo a temperatura T maior do que a temperatura do ar. Esse corpo vai perder energia em forma de calor, vai reduzir a sua temperatura, majoritariamente devido ao contato térmico com o ar. Então vai ter uma transferência de calor, a gente pode até conseguir com algum instrumento medir uma variação de temperatura em todos os pontos desse sistema termodinâmico e o corpo vai perdendo calor, vai reduzindo a sua temperatura, até que chega um ponto de equilíbrio onde o ar, as paredes desse sistema termodinâmico e o corpo chegam a uma temperatura de equilíbrio. Mas, mesmo isolado, mesmo se a gente tirar o ar desse sistema termodinâmico e tiver uma isolação entre as paredes do sistema e o corpo a temperatura T, por meio de vácuo, se a gente remover esse ar daqui, mesmo assim o corpo vai perder energia em forma de calor, vai reduzir a sua temperatura e vai entrar em equilíbrio térmico com as paredes do sistema.
Isso é uma evidência de que existe uma outra forma de perda dessa energia que não é um contato térmico, e sim uma irradiação. É uma emissão de uma radiação eletromagnética que faz esse papel de transferência de energia, né? Então, nós vamos chegar numa situação tal que o corpo ele emite essa radiação eletromagnética. Essa radiação eletromagnética é de alguma forma absorvida pela parede desse sistema termodinâmico, que também vai emitir radiação de volta para o corpo, e eles vão entrar em equilíbrio por meio dessa troca. Então vai chegar num ponto onde ele vai estar emitindo uma energia em forma de radiação e absorvendo energia em forma de radiação na mesma quantidade, e tudo vai entrar em equilíbrio térmico, mesmo na ausência de ar, né? Isso é importante para a gente considerar a radiação do corpo, radiação térmica, porque ela é relevante na hora de você modelar esse sistema, na evolução temporal desse sistema, mas é claro que a condução térmica é o meio mais eficiente, né? Isso foi observado por vários cientistas, entre eles Joseph Stephan, que através de observações experimentais notou que essa energia liberada ela depende da temperatura do corpo. A gente chama de radiação de corpo negro a radiação de um emissor ideal. Essa radiação emitida, essa radiação térmica emitida, ela depende de uma série de fatores, depende da polidez da superfície do material, depende de qual material que compõe essa superfície, né? Mas existe o que a gente considera que seja um emissor ideal, e sendo esse um emissor ideal, ele vai emitir a radiação num determinado padrão que a gente chama de radiação de corpo negro. Por questão de equilíbrio térmico, um corpo negro também ele é um absorvente de radiação ideal, né? Então, se ele emite radiação de uma forma ideal, ele tem que absorver de uma forma ideal, porque senão esse corpo nunca atingiria o equilíbrio térmico, né? Daí vem esse nome radiação de corpo negro, porque o que a gente vê é, na verdade, radiação refletida por algum determinado material, majoritariamente, mas num determinado corpo que seja um absorvedor ideal, mesmo a radiação visível seria totalmente absorvida, dando a gente a sensação de ver a cor negra nesse corpo. Então, por isso que chama radiação do corpo negro. As observações do Stephan foram bastante importantes na definição e no estudo dessa radiação, e basicamente ela se deve a uma observação de como a temperatura do corpo isolado, nesse sistema termodinâmico que não tem ar, não tem troca por condução, como se dá a variação da temperatura ao longo do tempo, né? Então, a gente pode imaginar que a energia perdida em forma de calor vai ser igual a massa do corpo vezes o seu calor específico vezes a diferença de temperatura, né? Vezes a variação de temperatura, né? Se a gente dividir os dois lados dessa equação por um dt, a gente tem que a taxa de perda de calor vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a taxa de variação da temperatura, né? Então, esse dQdt, a taxa de variação da energia térmica, que é a energia emitida em forma de radiação eletromagnética, caso esse corpo esteja isolado, sem contato térmico com nada, né? Então, é possível se medir a quantidade total de energia emitida em forma de radiação térmica simplesmente acompanhando a taxa de variação da temperatura em função do tempo de um corpo isolado. Então, o que o Stephan percebeu é que a radiância, que é essa taxa de variação de energia térmica
por unidade de tempo, dividido pela área da superfície externa desse corpo, né, a radiância, é igual a uma constante vezes a temperatura quarta, a quarta potência. Então, essa observação do Stefan de que a energia liberada por unidade de área da superfície externa e também por unidade de tempo, ela é não só depende da temperatura, como ele encontrou essa dependência, né? Essa constante sigma hoje é chamada de constante de Stefan Boltzmann, e essa relação entre a radiância e a temperatura quarta é chamada de lei de Stefan Boltzmann. A radiação térmica também foi estudada na sua forma espectral. O que significa isso? A radiação térmica, do ponto de vista da lei de Stefan Boltzmann, é apenas a quantidade total de energia emitida por unidade de tempo por unidade de área, mas ela é vista de uma forma integral, né? É toda a energia que é perdida. Quando você analisa na forma espectral, o que você quer ver é a quantidade de energia que é emitida, a intensidade da radiação emitida em função do seu comprimento de onda ou da sua frequência, né? Como é que se estuda a radiação do corpo negro de uma forma espectral? Basicamente, a gente pode imaginar um experimento onde tem aqui um objeto, está a uma temperatura T, emitindo essa radiação térmica. A gente pode colocar uma fenda que limite a passagem dessa radiação. Essa radiação pode ser decomposta por um elemento que aqui está representado por um prisma, e ele vai decompor essa radiação, para cada ângulo vai estar atribuído um comprimento de onda, e com um detetor medindo a intensidade em cada ângulo, você consegue saber qual é a intensidade para cada comprimento de onda emitido por esse corpo, né? Esse aqui é um desenho simplificado, eu coloquei aqui um prisma e aqui tem um detetor, mas esse experimento ele tem que ser feito com materiais e detetores, dispositivos de acordo com o comprimento de onda que você quer medir, né? Não é um prisma de vidro comum que vai decompor radiação infravermelho, por exemplo. Então tem que ser esse experimento tem que ser pensado de uma forma a ser adequado para cada comprimento de onda que se vai medir, mas esse aqui é um conceito fundamental, um conceito básico, né? Tem algumas variações, mas basicamente é um corpo, emite radiação, tem um elemento que decompõe essa radiação e um detetor que vai medir a intensidade em função do comprimento de onda. E o que se observou da radiação térmica é que ela tem um formato mais ou menos como esse aqui. Então tem que é a dependência da radiância em função do comprimento de onda. Para comprimento de ondas muito baixos, você tem baixa emissão, você observa um aumento da radiância em função do comprimento de onda, tem uma posição de máxima radiância, dado aqui nessa figura por um lambda m de máximo, e depois você tem uma queda lenta até a radiância zero novamente, né? Esse estudo experimental da radiação térmica na sua componente espectral foi feita por vários cientistas, mas tem um deles chamado Wilhelm Wien, que estudando vários espectros com várias temperaturas diferentes, ele notou uma relação direta entre esse comprimento de onda onde se observa a máxima radiância e a temperatura do corpo, né? Basicamente, quanto maior a temperatura do corpo, menor é o comprimento de onda onde ocorre a máxima radiância, né? Essa relação é dada por uma expressão como essa aqui, lambda, onde ocorre a máxima radiância, vezes a temperatura, é igual a uma constante. E essa constante é dada por esse valor aqui, 2,7 vezes 10 a menos 3, e essa
expressão é chamada de lei de Wien. Para dar uma referência visual do que nós estamos falando, aqui tem duas imagens de dois corpos com uma temperatura alta o suficiente para que o seu espectro de radiação térmica tenha alguma componente de emissão no espectro visível. Então temos aqui à esquerda uma peça metálica sendo aquecida por um maçarico e à direita uma resistência elétrica sendo aquecido pelo efeito Joule, efeito de dissipação de geração de calor por efeito Joule. Essa resistência ela é comumente encontrada dentro desses aquecedores elétricos, né? Antigamente era vendido nesse formato para as pessoas aquecerem no interior de suas casas, etc. Mas, enfim, a radiação térmica ela tem um espectro de emissão que depende da sua temperatura e essa é a grande aplicação dos modelos, aplicações práticas desse modelo de radiação térmica, de radiação de corpo negro. Né? Pela lei de Wien, o comprimento de onda de maior intensidade de emissão, de maior radiância, ele depende da temperatura. Né? Como eu disse, quanto maior a temperatura, menor esse comprimento de onda. Então, a radiação térmica começa com um pico lá no infravermelho para temperaturas baixas, conforme vai aumentando a temperatura, vai diminuindo esse comprimento de onda, passa para o visível, passa para o ultravioleta e assim por diante. Né? Aqui a gente vê uma componente visível vermelha mais intensa, justamente porque a temperatura está aumentando, esse comprimento de onda de maior radiância ele passa pelo infravermelho próximo e começa a ter alguma emissão na faixa do vermelho. Né? Mas quando você vai aumentando ainda mais essa temperatura, você começa a ter mais emissão na região do espectro visível. E um outro exemplo é o próprio Sol. Né? O Sol ele emite essa radiação térmica pela forma da radiação de corpo negro. Né? O espectro de emissão do Sol é muito parecido com o espectro de radiação de emissão de corpo negro. E ele tem essa cara. Né? Então aqui em amarelo nós temos a emissão, a radiância do Sol na sua forma espectral, ou seja, em função do comprimento de onda. E em vermelho nós temos essa radiância, só que medida na superfície da Terra. Né? Amarelo é medido no topo da atmosfera e o vermelho é medido na superfície da Terra. Aqui tem essa linha cheia, que é o modelo atual que a gente tem da radiação do corpo negro. Então você vê que o espectro de emissão do Sol, no topo da atmosfera, ele é muito parecido com esse modelo que a gente conhece hoje da radiação do corpo negro, mas nós vamos chegar lá. Essa diferença entre o espectro amarelo e o espectro laranja é justamente a absorção dessa radiação pela atmosfera, né, pelo ar, pela camada de ozônio, por exemplo, né, que está aqui. Enfim, são várias absorções que são responsáveis por esses vazios que tem aqui, né, essa região amarela que não é igual à laranja aqui. Então essa região é absorvida por molécula d'água, aqui é uma linha absorvida pela molécula de O2, aqui tem uma absorção de CO2, né? Mas o que é importante a gente observar aqui é essa concordância entre o modelo da emissão de radiação do corpo negro com esse espectro laranja. E por que eu estou chamando a atenção para essa semelhança? Porque a gente pode olhar aqui o comprimento de onda onde ocorre a maior radiância, a radiância máxima, que nesse gráfico aqui está aqui por volta dos 520 nanômetros, e usar, por exemplo, a lei de Wien para tentar calcular qual é a temperatura do Sol. Né? Então, substituindo
o valor tem uma certa conversão de unidades aqui de metro para nanômetro, a gente consegue obter que a temperatura do Sol pode ser estimada em aproximadamente 5.200 Kelvin, né? Então esse aqui é um exemplo de aplicação da lei de Wien. Agora, um exemplo da aplicação da lei de Stefan Boltzmann pode ser, dado que a gente obteve essa temperatura do Sol pela lei de Wien, a gente pode substituir na lei de Stefan Boltzmann, que é uma constante vezes T a quarta, e a gente pode obter qual é a radiância do Sol em watts por metro quadrado, né? A gente pode chegar nesse valor aqui, 6.700 watts por centímetro quadrado. Isso aqui é a quantidade de radiação emitida por unidade de tempo por unidade de área do Sol, né? Sabendo que a gente, imaginando que essa radiação ela vai ser emitida isotropicamente em todas as direções, a gente pode imaginar que essa radiância ela permanece constante ao longo da distância entre o Sol e a Terra. Veja só, a radiância permanece constante, que é a potência por unidade de área. Então, se a gente dividir essa potência por unidade de área pela esfera imaginária de raio igual à distância entre o Sol e a Terra, a gente pode encontrar qual é a quantidade de energia emitida por segundo por unidade de área que é emitida pelo Sol e que chega até aqui a Terra no topo da atmosfera, né? Então, se a gente tem a radiância do Sol como 6.700 watts por centímetro quadrado, né, dividindo pela área dessa esfera imaginária, cujo raio é igual à da distância Terra ao Sol, a gente tem que, obviamente, fazer uma correção aqui pela área da superfície do Sol, a gente chega aqui ao que é o chamado de constante solar, de 365 watts por metro quadrado. Eventualmente, se você fez física do meio ambiente, você pode reconhecer esse valor aqui, né? Só um comentário aqui, aproximadamente 70% disso chega na superfície terrestre, que é justamente dado a absorção da atmosfera, né? Então aqui é um exemplo combinado da lei de Wien e da lei de Stefan Boltzmann. Aqui tem um outro exemplo interessante, que é da aplicação das duas leis em conjunto, né? A gente pode supor que a gente está observando uma estrela e que por algum processo a gente consiga, dado um medidor de radiância acoplado a um telescópio, a gente consegue identificar que uma estrela irradia uma potência 100 vezes maior do que a do Sol, por exemplo, né? Então, a gente quer saber qual é o tamanho dessa estrela, dado que pela avaliação da radiação térmica na sua componente espectral, a gente vê que a maior radiância ocorre a 966 nanômetros. Então a gente pode usar a lei de Stefan Boltzmann, lembrando que a radiância é igual a potência dividido por unidade de área, né? Aqui a gente pode colocar a área da superfície da estrela para conseguir saber qual é a potência total irradiada. Então, se a gente dividir a potência dessa estrela pela potência do Sol, a gente tem aqui o raio da estrela e aqui o raio do Sol, a temperatura da estrela, a temperatura do Sol. Então podemos cancelar todas essas constantes. Aí nós podemos isolar a razão dos raios. Então eu tenho aqui a raio da estrela dividido pelo raio do Sol. Vai ser igual a temperatura do Sol dividido pela temperatura da estrela ao quadrado, vezes a raiz quadrada da razão das potências da estrela e do Sol, né? A gente pode usar a lei de Wien para substituir a temperatura, como a lei de Wien diz que a temperatura depende do inverso do comprimento de onda, então aqui inverte, fica agora comprimento de onda de máxima radiância
da estrela, dividido pelo comprimento de onda de máxima radiância do Sol, ao quadrado, vezes a raiz da razão de potências, né? Então, a gente pode usar essa informação da máxima radiância da estrela ocorrer a 966 nanômetros, com a máxima radiância do Sol ocorrendo a 520 nanômetros, dada que a razão de potência da razão da potência da estrela e do Sol é de 100 vezes, a gente consegue calcular a razão do raio da estrela com o raio do Sol como sendo de aproximadamente 35 vezes, né? Aqui tem uma estimativa do raio do Sol para que a gente consiga fazer a estimativa do raio da estrela em 2,4 vezes 10 a décima potência metros, né? Então aqui tem um exemplo da aplicação da lei de Wien junto com a lei de Stefan Boltzmann numa avaliação de raio de estrela, por exemplo. Então, como é que a gente pode tentar explicar essa radiação térmica do ponto de vista clássico, né? Então, a temperatura ela mede o nível de agitação das moléculas. Esse é um conceito que vem da termodinâmica. Então, as moléculas possuem carga e pelo fato das moléculas estarem se agitando, eles podem emitir radiação eletromagnética, já que essa carga está, de certa forma, se movendo, né? Uma agitação subentende um movimento. Então, a gente pode pensar nas moléculas da superfície do material, estariam eventualmente executando um movimento oscilatório, né? A molécula ela não está totalmente livre, ela está presa no sólido, então ela pode executar um movimento de oscilação. Tendo a molécula uma carga e tendo um movimento de oscilação, ela vai gerar um campo elétrico oscilatório, um campo magnético oscilatório também, e vai emitir uma radiação devido a esse movimento, né? Então, será que é possível explicar essa radiação térmica desse ponto de vista clássico? Quer dizer, uma carga no movimento oscilatório na superfície emitindo uma onda eletromagnética. A gente consegue pensar nessa radiação desse jeito, né? Então, para isso, para a gente tentar explicar a radiação do corpo negro, a gente tem que idealizar uma superfície de corpo negro, por menor que ela seja. Então, vai soar meio estranho, mas eu vou mostrar como uma superfície de corpo negro ela é modelada hoje em dia, e vocês vão ver que são argumentos fortes para a gente modelar a superfície de um corpo negro desse jeito, né? Então, vamos imaginar que nós temos um material aqui. Esse material está a uma determinada temperatura T, mas ele tem uma cavidade interna, né? Então essa cavidade interna, ela também, por equilíbrio térmico, vai estar a temperatura T, né? Então nós temos aqui um orifício dessa cavidade por onde uma eventual radiação do mundo externo aqui, que incida sobre esse orifício, vai entrar aqui na cavidade e vai ficar refletindo aqui dentro da cavidade. É possível que essa radiação fique refletindo aqui até ser absorvida ou que ela incida sobre a superfície do orifício aqui e saia da cavidade. Mas se a superfície interna da cavidade for muito maior do que a área do orifício aqui, então é mais provável que a radiação fique refletindo até ser absorvida. Ao mesmo tempo, se essa superfície está a uma temperatura T, ela também vai ficar emitindo uma radiação térmica que vai ficar refletindo aqui dentro até que ela seja emitida para fora do orifício se ela incidir nessa área do orifício aqui, né? Então, olha só, é importante perceber aqui que a área que representa um corpo negro é a área do orifício. Então, um corpo negro hoje ele é modelado, um corpo negro ideal, ele é modelado por esse orifício da cavidade aqui. Porque qualquer radiação que incida sobre essa área do orifício vai ficar refletindo aqui até ser absorvida, e aí contribui para um aumento da temperatura T, ou qualquer radiação térmica emitida aqui dentro da cavidade vai ficar refletindo até que seja ejetada, até que saia pelo orifício, contribuindo para a redução da temperatura T.
né? Então, se a temperatura desse corpo T for igual à temperatura do ambiente, o fluxo de radiação que entra é igual ao fluxo de radiação que sai. Se a temperatura T for maior, o fluxo da radiação que sai é maior do que o fluxo da radiação que entra. Mas se a temperatura T for menor, então o fluxo da radiação que entra é maior do que o fluxo da radiação que sai. Então essa é a melhor aproximação prática de um corpo negro que a gente pode imaginar. E pode parecer meio estranho a gente aproximar o corpo negro por essa área desse orifício, né? Mas é a forma como é feita nos laboratórios de calibração, por exemplo. O laboratório científico utiliza um dispositivo para simular um corpo negro, quando necessário, que é justamente uma cavidade que tem um sistema para aquecimento da cavidade e tem o orifício para o mundo externo, que serve como um proxy, né? Uma simulação de um corpo negro perfeito, né? Então, não é só um exercício teórico, mas é um exercício prático você simular uma área de um emissor ideal ou de um absorvedor ideal por esse processo de cavidade. E o que nós vamos ter que fazer aqui é contar quais são as ondas que podem existir dentro dessa cavidade, calcular a densidade de ondas, que é esse número de ondas dividido pelo volume da cavidade, e multiplicar pela energia de cada uma dessas possíveis ondas, sendo que a gente está imaginando uma radiação térmica, né? Aí o que a gente vai conseguir calcular com isso é a densidade de energia dentro da cavidade, já que a radiância do orifício é proporcional a essa densidade de energia que existe dentro da cavidade, né? Então esse é o exercício que nós vamos fazer agora. Nós vamos tentar imaginar quais são as ondas que podem caber dentro dessa cavidade, vamos calcular a energia média por onda e multiplicar a densidade de ondas, que é o número de ondas dividido pelo volume, pela energia média, né? Aí que tá, a gente tem que supor essas ondas eletromagnéticas vão respeitar as condições de contorno dentro da cavidade, né? Por alguma simplificação, a gente vai imaginar que esse material é condutor, e aí a onda ela tem que respeitar uma condição de contorno dentro dessa cavidade. Sendo a superfície condutora, a condição de contorno que a gente tem que impor é que o campo elétrico na superfície da cavidade seja nulo, né? Por que a gente vai ter que supor isso? Porque sendo o campo elétrico na superfície da cavidade não nulo, e sendo a superfície de um condutor, a nuvem eletrônica do condutor vai se ajeitar para anular o campo elétrico, né? Então, esse é um argumento para isso. Outro argumento é que se a onda está refletindo de uma parede para outra, né, a onda que vai tem que interferir com a onda que vem, e aí você só pode ter condições de ondas estacionárias, né, que são justamente aquelas que têm a oscilação nas paredes, a amplitude nas paredes sempre zero, independente do tempo, né? Então nós vamos impor essa condição para dentro da cavidade e vamos calcular qual é a densidade de ondas que podem existir lá dentro. Por simplicidade, a gente vai imaginar também essa cavidade como sendo quadrada, com aresta de tamanho L. Então a gente vai tentar abordar esse problema com uma dificuldade crescente. Vamos começar com a maior redução, né, o caso mais simples, que seria o contexto imaginário de uma cavidade unidimensional, né? Então, se a gente tem uma cavidade unidimensional e a gente quer impor que a amplitude de oscilação nas paredes da cavidade seja nula, a gente tem uma seleção de comprimentos de onda dado por lambda é igual a 2L sobre N, onde L é a distância entre as duas paredes, né, o comprimento da cavidade, e N é o número inteiro. Então, olhando aqui, se a gente coloca N igual a 1, a gente tem, na verdade, meio comprimento de onda, né, mas é uma onda. Quando a gente coloca N igual a 2, a gente tem um comprimento de onda inteiro, né,
E se você perceber, quando você tem o n igual a 2, você está contando duas ondas possíveis, né? Quando você coloca o n igual a 3, você tem um comprimento de onda mais meio. Mas o n igual a 3 já subentende que abaixo dele tem 1, 2, 3 comprimentos de onda. Então o próprio n não só ele dá a ordem da onda, mas também dá o número de ondas totais de n para baixo, né? A gente pode eventualmente converter isso para frequência. E é interessante, facilita as contas, porque a frequência fica proporcional ao n, enquanto que o lambda é inversamente proporcional ao n. Por que isso faz diferença? Porque o que a gente quer calcular, na verdade, é o número de ondas permitidas entre um intervalo, compreendida entre um intervalo de frequência ni e ni mais dni. Ou então entre o intervalo de comprimentos de onda lambda e lambda mais dlambda. Então, quando a gente for calcular esse delta, é mais fácil a gente calcular no âmbito das frequências, dado que a frequência é diretamente proporcional ao número n, né? Então, o n de lambda vai ser igual a n de ni, na verdade, n de ni vai ser igual a 2L sobre C vezes ni. E o n de ni mais dni vai ser igual a 2L sobre C vezes ni mais dni. Se eu fizer o delta n, que é o n de ni mais dni menos o n de ni, a gente cancela os ni's, sobra só o dni. Então fica 2L sobre C vezes dni. A gente só tem que lembrar que no caso real, a gente tem, para cada um desses números, a gente tem duas polarizações possíveis, né? Em cada caso. Então o número de ondas que a gente tem que pegar é esse número aqui, que está contando quantas ondas tem, vezes 2, porque temos duas polarizações possíveis. Veja só, a gente pode aqui imaginar um eixo ordenado do número n, né? Então, aqui embaixo está representado o número n de ni, 2L sobre C vezes ni, e aqui mais em cima está representado o número n de ni mais dni, 2L sobre C vezes ni mais dni. Então, o que a gente está calculando aqui nesse delta n é o número de ondas que cabem aqui entre nesse intervalo aqui, entre os dois valores. Então, para cada pontinho aqui nesse eixo, você tem uma onda possível. Então, você tem o n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, né? Então, o que a gente quer é contar quantos pontinhos tem entre o intervalo ni, dentro do intervalo entre ni, n de ni e n de ni mais dni. Então a gente quer contar quantos pontinhos tem aqui no meio, né? Então a conta de quantos pontinhos tem aqui no meio é dada por essa expressão aqui. No caso tridimensional é um pouco mais complicado. A gente pode imaginar que o comprimento de onda ele pode ser projetado em cada um dos eixos, no eixo x, no eixo y e no eixo z, né? E a gente vai adotar um sistema de referência de ângulos dado por esse sistema aqui. Não é o sistema de coordenadas esférico padrão, mas ele é conveniente, vocês já vão ver por quê. Então a gente tem que o número de onda na direção x é 2L sobre lambda vezes um cosseno de alfa, o n de y é 2L sobre lambda vezes um cosseno de beta, e o n de z é 2L sobre lambda vezes cosseno de gama. Então esse sistema de ângulos é conveniente para a gente, porque se a gente somar os quadrados desses números nx, ny, nz, a gente consegue somar os quadrados dos cossenos e, por construção, tem a propriedade de que a soma desses cossenos ao quadrado é igual a 1. Né? Por isso que eu escolhi esse sistema de referência de ângulos. Então, a gente obtém, somando os quadrados dessas equações, 2L sobre lambda ao quadrado é igual a nx ao quadrado mais ny ao quadrado mais nz ao quadrado. A gente pode isolar o lambda. Quando a gente isola o lambda, a gente obtém essa expressão aqui.
mais uma vez, vamos voltar para o domínio da frequência, porque agora a frequência ela é proporcional à raiz quadrada desse número aqui, nx ao quadrado, mais ny ao quadrado, mais nz ao quadrado. Né? Veja só, a frequência é proporcional a essa raiz quadrada e tem uma constante proporcionalidade aqui, c sobre 2L. Eu vou chamar essa raiz toda de R. Então a gente obtém que R é igual a 2c sobre lambda vezes ni. Né? E por que eu estou chamando isso aqui de R? Porque agora a gente pode pensar num sistema de coordenadas, não só um sistema de eixos aqui, de nx, ny e nz, onde cada pontinho aqui representa uma onda possível, só que agora a gente está trabalhando num sistema de coordenadas tridimensional. Né? A gente tem que contar quais são as possibilidades nos 3 eixos agora. O que é importante ver aqui é que, diferente do caso unidimensional, onde o n já representa a ordem da onda e também o número total de ondas até um valor de n, aqui o R ele dá o número total de ondas, mas só quando você computa o volume inteiro dessa seção de esfera aqui. Né? Então você tem um R que define um raio, e aí você, computando qual é o volume dessa seção de esfera, você consegue calcular o número de ondas possíveis dentro da cavidade tridimensional. Então, o número de ondas entre o intervalo R e R mais dr, denotado por N de R vezes dr, vai ser o volume entre essas duas cascas de seção de círculo, de esfera aqui. Né? Então você tem uma esfera de raio R, outra esfera de raio R mais dr, e o que a gente quer calcular é qual é esse voluminho, né, dessa seção de esfera. Né? Então como é que calcula esse volume? Primeiro é a área da esfera de raio R, a área da superfície da esfera de raio R, 4πr ao quadrado, dividido por 8, porque isso aqui é 1/8 da seção da esfera inteira, lembrando que o nx, ny e nz só são números positivos, né? Não pode ser negativo, então é 1/8 da área da esfera, vezes a espessura, dr. Simplificando, vai dar πr ao quadrado sobre 2 vezes dr. Lembrando a expressão que a gente obteve mais cedo, r igual a 2L sobre c vezes dni, a gente consegue calcular quanto vale r quadrado dr. Eu vou deixar essa conta para vocês praticarem aí. Então, r quadrado vezes dr é 2L sobre c vezes tudo isso elevado ao cubo, vezes ni ao quadrado vezes dni. Uma dica aqui é só simplesmente calcular quanto vale o r quadrado e calcular quanto vale o dr e multiplicar. Então, agora a gente volta para o domínio da frequência, né? Aqui o R é alguma coisa análoga a um comprimento de onda. A gente volta ao análogo da frequência por causa dessa proporcionalidade entre o ni e o R. A gente está fazendo essa mudança de variável aqui, né? Quando a gente substitui esse fator aqui, o que a gente está fazendo é uma mudança de variável. Então, esse n de ni vezes dni é igual a π sobre 2, 2L sobre c, tudo isso ao cubo, vezes ni ao quadrado dni. E olha só que interessante, porque aqui aparece o valor, o fator L ao cubo. Como a gente quer calcular a densidade de ondas dentro da cavidade, e L ao cubo é o volume da cavidade, então a densidade de ondas no intervalo ni e ni mais dni vai ser igual a isso aqui dividido por L ao cubo. Né? Então não depende do volume da cavidade. Então a gente fez a suposição de uma cavidade cúbica, mas na verdade o que a gente obtém aqui de densidades de onda entre o intervalo ni e ni mais dni não depende do formato da cavidade. Né? Isso é interessante porque esse resultado é geral para qualquer cavidade. Veja que ainda temos que computar um fator 2 devido a duas polarizações, mas a gente já cumpriu uma parte do objetivo, que é calcular a densidade de ondas possíveis
entre o intervalo Ni e Ni mais Dni. Né? Agora, o que resta é só a gente multiplicar pela energia de cada uma dessas ondas, e aí a gente vai ter a densidade de energia de radiação térmica dentro da cavidade. Né? E aí a gente lança a mão de um princípio da termodinâmica, que é o princípio da equipartição da energia. Então essa radiação térmica, que é produzida pela oscilação das ondas na parede da cavidade, a gente pode imaginar que está associado a essa oscilação uma energia térmica. Essa oscilação tem 2 graus de liberdade no plano, né? Uma oscilação na vertical, uma na horizontal. Né? Então, para cada grau de liberdade a gente tem kT sobre 2. Para os 2 graus de liberdade a gente tem uma energia térmica associada à oscilação das moléculas na parede igual a kT. Então, a densidade de energia de radiação térmica vai ser igual a essa energia térmica vezes a densidade de estados. Isso aqui é a densidade de energia dentro da cavidade. Então, o ρ de V vezes dV vai ser o resultado obtido no slide anterior vezes kT. Né? A gente também pode converter isso aqui para uma função do comprimento de onda. A gente obtém essa expressão. Então esse aqui é o resultado para a densidade de energia térmica dentro da cavidade, que é o resultado que foi obtido por 2 físicos, o Rayleigh e o Jeans, por isso que esse aqui é chamado de o resultado de Rayleigh-Jeans. Então vamos tentar analisar esse resultado clássico obtido por esses cientistas em luz do que a gente sabe da radiação do corpo negro. A primeira coisa que a gente pode observar, olhando aqui essa expressão no comprimento de onda, é que essa função é monotônica, então ela não possui um ponto de máximo. Além disso, a integral dela não converge, uma integral de 0 a infinito no comprimento de onda vai dar infinito. Então ela não consegue nem obedecer à lei de Stefan-Boltzmann, porque a lei de Stefan-Boltzmann diz que a integral dessa densidade de energia tem que ser igual a uma constante vezes t à quarta. Né? Então, essa integral divergindo, ela já não respeita a lei de Stefan-Boltzmann. E o fato dela não ter um ponto de máximo também diz que ela não consegue respeitar a lei de Wien. Então, esse resultado obtido classicamente, ele não consegue explicar as 2 informações que a gente tem a respeito da radiação de corpo negro, nem a sua forma espectral, nem a sua forma integral. E se a gente comparar alguns formatos típicos de radiação de corpo negro, aqui nessas curvas azul, verde e vermelho, para diferentes temperaturas, e aqui tem o cálculo previsto pelo resultado clássico, a gente vê que a expressão obtida com a argumentação clássica, ela primeiro tem uma integral que diverge, uma integral que dá infinito, não tem o ponto de máximo, e ela explode quando você vai para a direção do ultravioleta. Então, é isso que se chama de catástrofe do ultravioleta, que é a previsão clássica, ela prevê um aumento indefinido da radiância conforme você vai se aproximando da faixa do ultravioleta. Então aqui a gente já vê que a previsão clássica ela falha miseravelmente na tentativa de explicar a radiação do corpo negro. Né? A única coisa que salva aqui é que para comprimentos de onda grandes, tanto as observações experimentais e a previsão clássica convergem para 0. Então isso aqui é um ponto no qual a gente pode se basear para olhar essa radiação do corpo negro de outra perspectiva. Vamos olhar esse fenômeno agora com a perspectiva sugerida pelo Max Planck. Né? Ele percebeu que para frequências baixas ou comprimentos de onda longos, o resultado de Rayleigh-Jeans era satisfatório, mas que para frequências altas a discrepância era enorme, a tal da catástrofe do ultravioleta. Então, do que a gente pode desconfiar aí? Esse cálculo tinha 2 passos, é calcular a densidade de ondas e depois calcular a energia média das ondas. E o que o Planck fez foi desconfiar da suposição da equipartição da energia, da suposição
assumida para calcular a energia média, né? Então, como é que é calculada essa energia média? Então, basicamente, você tem a definição de que a energia média é igual à integral de zero a infinito da energia vezes a função de distribuição de probabilidade para a energia, em função da energia, dividido pela integral de zero a infinito da função de distribuição de probabilidade para a energia. Esse termo entra aqui caso essa função não esteja normalizada, né? A integral de zero a infinito de uma função da densidade de probabilidade tem que dar 1. Né? Nesse caso aqui, como a gente está só olhando a demonstração, a gente pega essa função, que é uma função que não está normalizada, está faltando uma constante aqui. Então a gente precisa colocar aqui esse termo para ajeitar esse cálculo. Então essa aqui é a distribuição de energia de Maxwell. Então, para a gente chegar na energia média igual a kT, tem que fazer essas duas integrais aqui, né? É a razão dessas duas integrais. Então, de alguma forma, o Planck ele queria impor que o limite da energia para energia média, para quando a frequência vai para zero, tem que ser kT. E o limite da energia média, quando a frequência vai para o infinito, tem que ser zero. Então, ele queria impor isso. Como é que ele fez isso? Né? Basicamente, ele tem que impor uma dependência da frequência para a energia média. Então, ele fez uma troca. Ao invés de calcular a energia média com duas integrais, ele vai então tentar fazer esse cálculo agora, só que com duas somatórias. Então, ele vai fazer com que a energia média vai ser igual a um n vezes um ΔE, onde ΔE é um pacotinho de energia, é uma quantidade fixa de energia, vezes a densidade de probabilidade de n vezes ΔE, dividido pela somatória da densidade de probabilidade de n vezes ΔE. A intenção do Planck aqui era fazer esse cálculo na forma de somatória e depois, no final, fazer esse ΔE tender a zero, porque daí ele faria com que esse pacotinho fosse infinitesimalmente pequeno, e aí ele faria uma aproximação da integral contínua. Né? A princípio, ele estava fazendo isso aqui como um artifício matemático. Veja, ele vai usar ainda a distribuição de energia de Maxwell. Ele não está abrindo mão disso. A única coisa que ele está fazendo aqui é dizer que a energia agora não é mais uma variável contínua, mas sim uma variável discreta. E como é que a gente faz esse cálculo? Olha, é um pouquinho complicado. Não é difícil, tá? Mas é um pouquinho complicado, tem que prestar atenção. Tá? Olha só, tem aqui a somatória de n vezes ΔE vezes f de n ΔE, e a gente vai abrir essa somatória. Então, o primeiro termo, n é igual a zero. Então, ele some. Né? O primeiro termo, n igual a zero, anula esse termo da somatória. Depois vem o termo n igual a 1. Então, fica ΔE vezes e elevado a ΔE sobre kT, tudo isso dividido por kT. Como eu vou dividir por kT todos os termos em cima e todos os termos embaixo, esse denominador do kT ele some. A gente pode cancelar em todos os termos. Né? Então, o próximo termo fica 2 vezes ΔE elevado a menos 2 ΔE sobre kT, mais o termo do n igual a 3. 3 vezes ΔE elevado a menos 3 ΔE sobre kT e assim por diante. E embaixo a gente tem o termo n igual a zero. Né? No termo n igual a zero, o Fn vai dar e elevado a zero, que dá 1. O segundo termo é do n igual a 1, então dá e elevado a menos ΔE sobre kT, mais o terceiro termo, que é o n igual a 2, e elevado a menos 2 ΔE sobre kT. Quarto termo, e elevado a menos 3 ΔE sobre kT, e assim por diante. Né? Então, aqui em cima a gente pode identificar que tem uma coisa que é comum a todos os termos, que é esse ΔE e elevado a menos ΔE sobre kT. Então, aqui tem 1 exponencial elevado a menos ΔE sobre kT. Aqui fica o 2. Aqui 3, né? Então a gente pode colocar 1
um valor aqui, uma dessas exponenciais aqui em evidência, certo? Então aqui vai ficar, dentro do parênteses aqui, 1 mais 2 elevado a e elevado a menos delta e sobre kt e assim por diante. E a gente pode fazer uma mudança de variável agora e chamar e elevado a menos delta e sobre kt de x. Quando a gente faz isso, vai ficar um pouco mais fácil da gente enxergar aqui as coisas, né? Então, agora aqui em cima a gente tem uma série de potências, tá vendo? 1 mais 2x mais 3x quadrado mais e assim por diante. E embaixo tem 1 mais x quadrado mais x ao cubo mais e assim por diante, né? Aqui vai um pouquinho de experiência, né? Tem que enxergar aqui o que tem aqui dentro, tem que lembrar de cálculo 4, se não me engano, e aí identificar que isso aqui em cima é a expansão em série de Taylor de 1 sobre 1 menos x, tudo isso ao quadrado. E esse aqui, termo aqui embaixo é a expansão de 1 sobre 1 menos x. Né? Então a gente pode substituir toda essa série infinita por esse termo e essa série infinita por esse termo. Né? Então fica assim, né? Delta E elevado a menos delta E sobre kt vezes 1 menos x, porque o 1 menos x aqui de 1 sobre 1 menos x aqui de baixo, 1 menos x vai para cima, e tudo isso dividido por 1 menos x, tudo isso ao quadrado. Né? Dá para simplificar aqui, corta um termo de 1 sobre Δx, dá isso aqui, voltando o que a gente tinha substituído do x, que é igual a e elevado a menos ΔT sobre kt, a gente chega nessa expressão aqui. Então, essa é a expressão final calculada pelo Planck para energia média. Agora falta a gente descobrir quem é ΔE, né? Então, vamos ver o que acontece quando a gente toma os limites com essa fórmula obtida pelo Planck. Se a gente tomar o limite de que a energia, o ΔE, vai para zero, né? Então esse cara aqui a gente pode pegar uma expansão até segunda ordem, né? Pegando essa expansão até segunda ordem fica 1 mais ΔE sobre kt, esse 1 cancela com o menos 1, fica só ΔE sobre kt, corta os ΔEs da kt. E quando o ΔE vai para o infinito, esse número aqui é muito grande, e elevado a ΔE sobre kt fica muito grande, então essa razão vai para zero. Então aqui, pelo menos ele consegue controlar os limites que ele estava observando, né? Quando o ΔE, quando ele impõe um ΔE pequeno, ele vai para uma energia média igual a kT, e quando ele impõe um ΔE grande, ele tem o limite igual a zero. Né? Agora ele tem que fazer alguma suposição a respeito da dependência do ΔE com a frequência. A suposição mais simples é a da dependência linear. Então, supondo aqui o ΔE igual a uma constante vezes a frequência, a gente pode calcular qual é a densidade de energia dentro da cavidade, da energia de radiação térmica. É só pegar a energia média calculada pelo Planck e multiplicar pela densidade de ondas dentro da cavidade. E eu vou pegar aqui a densidade de ondas exatamente igual como foi calculado para a demonstração do Rayleigh-Jeans. Então aqui, eu peguei ela do slide 34, você pode voltar lá e checar que é a mesma. Então quando eu pego a expressão do da energia média calculada pelo Planck, substituo essa relação de ΔE sendo igual a HNI, e multiplico pelo n de ni dni, eu obtenho essa expressão para radiância em função da frequência, e depois convertendo para comprimento de onda, eu obtenho essa expressão da radiância para comprimento de onda. Né? Então esse aqui é o resultado de Planck. A ferramenta matemática que ele queria impor aqui era agora fazer com que o ΔE vá para zero, e para isso ele precisa impor que o H vá para zero. Né? Então vamos checar o resultado de Planck se faz sentido com o que a gente sabe da radiação do corpo negro. Né? Se a gente pegar a expressão da radiância para comprimento de onda, a gente tem que, para comprimento de onda grande,
ou seja, tomando o limite para lambda tendendo a infinito, a gente tem que esse termo aqui, o lambda vai fazer com que esse termo em cima fique muito pequeno. A gente pode expandir essa exponencial em série de Taylor até segunda ordem. E isso aqui converge para HC sobre lambda vezes KT. Né? Substituindo aqui em cima, né? Pegando esse limite aqui e substituindo aqui, a gente chega na radiância que foi obtida pelo Rayleigh e pelo Jeans. Né? Então, no limite de comprimento de onda longo, o resultado de Planck converge para o resultado de Rayleigh-Jeans. E para comprimento de ondas pequenos, a gente pode ver aqui que o lambda está aqui, ele tá embaixo aqui na fração, então esse termo vai ficar muito maior do que esse. A gente pode desprezar esse menos 1 e ver que a radiância tende a zero. Então, aqui, essa forma do Planck resolver meio que deu uma solução para a catástrofe do ultravioleta. Então, a radiância para comprimento de onda pequeno vai para zero. Mas o que significa essa suposição do Planck? Né? Essa discretização, essa substituição da integral por uma somatória. Qual o impacto disso? Bom, ele está mexendo, na verdade, no cálculo da energia média dos osciladores que estão na superfície interna da cavidade. Né? Então, aqui está a distribuição de energia de Maxwell, que dá a distribuição de probabilidade das energias dos osciladores na superfície da cavidade. No cálculo clássico, quando você faz uma integral, tem aqui, ó, em cima da fração aqui, tem uma integral de zero a infinito de e vezes f de e dE. Esse aqui é o f de e. A função e vezes f de e tem essa cara aqui. Né? Então, supondo aqui, fazendo uma primeira suposição de que essa função é normalizada já, então essa integral aqui seria 1, só precisa fazer essa integral de e vezes f de e dE, que é essa curva aqui, que tem um máximo, ele sobe aqui, chega no máximo, depois cai. Então, a energia média é a área dessa integral, dessa função e vezes f de e. Então, quando você faz o cálculo da energia média, o que você está fazendo é integrando essa função. Quando você substitui essa integral por uma somatória, o que você está fazendo é somando, calculando a área dessa função, mas por meio de uma integral de Riemann, uma integral usando esses retângulozinhos aqui dentro. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, um ΔE muito pequeno, como, olha aqui, dentro do f de e a gente está dando passos de ΔE, tá vendo? Então, você está sempre dando os passinhos do tamanho do ΔE. Agora, quando você pega um ΔE muito pequeno, o que você está fazendo é pegando retângulos bem fininhos para conseguir fazer essa integral. Então, quanto menor for o ΔE, mais próximo de KT você vai estar, né? Sendo a área dessa curva contínua sendo KT. Se você tiver retângulos bem fininhos aqui, você vai poder chegar bem perto do KT quanto menor for o ΔE. Né? Então, com ΔE pequeno, a energia média vai tender a KT. Né? Então, essa é a interpretação geométrica desse cálculo. Quando esse ΔE é menor do que o KT, né? Ele não é tão pequeno, mas ele é da ordem do KT. Então, o que a gente tem é que, olha aqui, ó, o ΔE é um passo, ele é da ordem do KT, né? Ele é perto, ele é menor, mas ele é da ordem. Né? Então, o que acontece? O passo aqui dessa integral com esses retângulozinhos, essa integral de Riemann, você deixa espaços em branco. Então, a área que você vai calcular, a área que você vai observar, ela é menor do que a área medida calculada com a integral contínua. Né? Então, você vai ter que a energia média é menor do que KT. Agora, se a gente pegar um ΔE muito grande, aí a gente vai se afastar ainda mais do KT e vai ter uma integral ainda menor. Né? Então, é nesse ponto que o Planck está fazendo uma modificação da interpretação. Ele está mudando a forma como você calcula, como você admite as possibilidades de oscilação
dos osciladores na parede da cavidade. Então, como eu disse, o Planck interpretava isso como uma ferramenta matemática e o que ele tinha que fazer agora é fazer o H tender a zero. Né? Só que quando ele faz isso, quando ele coloca H igual a zero, o que ele faz é chegar na solução de Rayleigh-Jeans. O que ele percebeu é que ele tinha que pegar um H pequeno, mas não nulo, e ele achou um H de 6,63 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo, que é para ajustar a função dele aos dados experimentais do corpo negro. Então foi esse o trabalho que ele apresentou na conferência em 1900. E ele não obteve muito reconhecimento em princípio. A comunidade científica não deu muita atenção para o resultado que ele obteve. Mas depois se tornou um dos alicerces da mecânica quântica. Veja que a teoria de Planck, ao questionar a forma como é calculada a energia média, está, na verdade, questionando a forma como a radiação térmica é emitida. Né? Ele está questionando que a emissão da radiação térmica não se dá em forma contínua, mas sim por meio de pacotes com energia igual a HNI. Né? Esse é um resultado importante e que começa a delinear os limites da mecânica clássica. Então, esse é o final dessa aula. Na aula que vem nós vamos ver o efeito fotoelétrico, vamos ver a definição do fenômeno, qual é a hipótese de Einstein para explicar o efeito fotoelétrico, o experimento de Millikan, que é um experimento genial e ele é extremamente fundamental para oferecer uma robustez para a nova teoria que está surgindo. Vamos ver um pouco do efeito Compton e produção e aniquilação de pares, que são outros fenômenos que só podem ser explicados por meio de uma mudança do paradigma da física clássica. Até o próximo vídeo.